Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você, estudante do ensino público. Hoje, mais uma aula para o nosso módulo de Geografia, onde estamos falando sobre as imigrações, falando de imigração na aula passada. Hoje nós vamos falar de migrações, as migrações internas que ocorrem pelo Brasil. Tá? Antes de começar falando sobre essas migrações, falar sobre fronteira agrícola, porque é um tema que nós vamos explorar ele ao longo dessa aula. Então, a fronteira agrícola é uma expressão que designa o ponto de contato entre as áreas rurais já incorporadas por propriedades agrícolas voltadas para a produção comercial, e aquelas áreas ainda virgens, áreas cobertas por formações florestais, que podem ser tanto reservas indígenas, como também pode ser terras devolutas, ou ocupadas por poceiros que vivem na agricultura da agricultura itinerante. Então, só para conceitualizar esse termo, fronteira agrícola. As diferenças regionais no tocante ao desenvolvimento socioeconômico, elas foram aprofundadas no Brasil a partir do início da sua industrialização. E desde esse marco, grandes contingentes populacionais das regiões estagnadas economicamente encontraram na imigração para as regiões mais ricas e ativas a melhor oportunidade de sobrevivência. De fato, a maior possibilidade de obter renda e trabalho nos estados mais industrializados ou com extensas áreas de terra ainda inexploradas, isso desencadeou grande fluxo migratório no interior do território brasileiro. Isso aconteceu muito na década de 60 e 70, quando determinadas regiões do Brasil, devido à expansão urbana, à industrialização, e isso estava atraindo muita gente do norte e do nordeste para essas regiões. Só para citar um exemplo. Nos últimos 70 anos, o Nordeste e o Sul, além do estado de São Paulo, eles se destacam como as principais regiões repulsoras do Brasil. No Nordeste, são fatores de repulsão a estagnação econômica e a grande concentração fundiária. No exemplo que eu citei anteriormente, tanto o atrativo e a oportunidade de emprego que atraía, né, esse nordestino, também esse nordestino ele migrava para as regiões sul, centro-oeste, para fugir da seca, já que a irrigação em certos locais do norte e do nordeste ela não era efetiva. No Nordeste são fatores de repulsão, estagnação econômica e a grande concentração fundiária. No Maranhão, apenas 1,68% dos chefes de família, só para citar um exemplo, ganham 15 salários mínimos ou mais por mês. Apenas 1%, 1,6%. Na cidade de Centro do Guilherme, não há nenhum chefe de família com renda de pelo menos 15 salários mínimos por mês. Essa região ela se localiza próximo à fronteira com o Pará, é um município em que a principal atividade econômica é a agricultura extensiva e lá não tem hospital, não tem banco, então por isso os salários eles são bem paupérrimos. No sul, em São Paulo, o principal fator de repulsão tem sido a grande concentração fundiária. E, de fato, muitos agricultores gaúchos, paranaenses e paulistas têm imigrado devido à escassez e, em consequência, ao encarecimento de terras em seus estados de origem. A escassez de terra decorre do crescimento da população rural, especialmente na região sul, e o encarecimento das terras é fruto da penetração do capitalismo no campo, fato que também exige maiores investimentos por parte do agricultor em mecanização e em insumos agrícolas, que são condições necessárias para enfrentar a concorrência crescente que já há verificada nesse setor. É preciso lembrar também que tais transformações, ainda em plena vigência no espaço rural desses estados citados,
são responsáveis pela intensificação do êxodo rural intrarregional. Esse fenômeno comum é o fato de uma região ou estado se apresentar no mesmo período histórico como área repulsora e atrativa de população, que é o caso, por exemplo, mais uma vez, do estado de São Paulo. Não é à toa que São Paulo é o principal polo capitalista do Brasil. As principais áreas de atração populacional são as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte. No Centro-Oeste, a fundação de Brasília e a expansão da fronteira agrícola, acompanhada da construção da infraestrutura local, como rodovias, ferrovias, usinas hidrelétricas, tem atraído há décadas enormes contingentes de trabalhadores, tanto urbanos como rurais. Já na região norte, que desde a última década do século XX assiste à chegada da fronteira agrícola ao sul de seus limites territoriais, atraindo garimpeiros, madeireiras, indústria de mineração, grandes empresas agrícolas e outras regiões, de outras regiões. Todos ávidos por explorar o enorme potencial de seus recursos naturais. No Sudeste, a atração populacional deve-se principalmente à expansão urbano-industrial, que ainda estimula a expansão de outras atividades econômicas urbanas, como o caso do comércio e os serviços. A industrialização ela gera riqueza e, consequentemente, ela gera também oportunidade de emprego, atraindo assim esse contingente migratório. E foi assim que cresceu tão rapidamente a população do estado de São Paulo, sobretudo de sua capital e circunvizinhança, por conta de todo esse atrativo. Atualmente, contudo, ocorre o fenômeno conhecido como desmetropolização, que é o ritmo de crescimento das cidades médias da região sul, sudeste e centro-oeste, onde ele se torna mais acelerado do que o crescimento da metrópole. As metrópoles saturadas, as regiões metropolitanas, como por exemplo Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, têm crescido menos nos últimos anos. Motivo: trânsito caótico, impostos elevados, terrenos caros, leis ambientais mais rígidas, sindicalismo organizado. Isso tudo eleva o custo da produção. Esse custo da produção ele é elevado, o que as indústrias preferem migrar para as cidades médias, impulsionando o crescimento demográfico do interior. Então é muito complexo esse fluxo e refluxo de populações na região do Brasil, e justifica-se essa locomoção por um único fator: melhor condição de vida. Por conta de uma má distribuição de renda, por conta de uma má administração pública. Hoje já não se fala mais por conta de seca, já que a irrigação ela já está bem expansiva. Mas esse fator de migratório ele ainda acontece. Ele não foi um fato que ficou preso lá na década de 60 e 70. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Não se esquece de deixar o seu like, não se esquece de compartilhar os conteúdos do canal. É um trabalho de utilidade pública. Eu aqui como professor consultor e você daí como aluno divulgador, nessa corrente para fazer do ensino público ele um tanto melhor. Lembrando que população esclarecida é uma população mais forte. Fiquem todos bem, até uma próxima.